Alex, tudo bem? Vou me apresentar para você. Eu sou a Mayara e o nome da nossa página é a Setlist, então a gente sempre está falando de músicas nacionais, internacionais, do universo de shows. E aí é muito incrível estar conversando com você, principalmente pelo lançamento que vai ser amanhã. Então eu trouxe algumas perguntas sobre Ninho e depois algumas perguntas mais gerais sobre a sua carreira também. Mas para começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem, para quem nunca ouviu o seu som ou nunca ouviu falar de você, para você se apresentar para a galera, por favor. Eu sou o Alex, eu tenho esse projeto que chama Oldies. Esse projeto eu comecei a gravar ele em 2022, ele é um projeto de música instrumental. E eu gravei enquanto eu toquei com outras pessoas, né? Eu fiz durante mais de 10 anos Dula. Eu toquei também com a Cintia Luz, com o Freud, com um tanto de gente. E essa é a primeira vez que eu toco algo só meu mesmo, sozinho, saca? E tá sendo bem empolgante, assim, de ter começado isso no palco, assim. E a galera sempre acabava o show, onde eu consigo ouvir? Eles falavam assim, só no próximo. O que foi legal, de certa forma, assim, durante esse período de quase 3 anos. E já teve caso de a pessoa, eu tocar numa cidade da Alemanha que era 40 minutos do próximo show e a pessoa ia até lá para ouvir de novo. Então, essa coisa de valorizar o encontro fez sentido até agora. Agora eu acho que chegou a hora de começar a lançar. E aí, falando um pouquinho do lançamento que vem amanhã, eu li muito sobre Ninho nascer de sensações vividas em lugares especiais. Então, agora você até comentou que as pessoas queriam escutar essa versão, então eu imagino que você tenha muitas lembranças. Eu gostaria de saber que lembrança ou qual foi a primeira inspiração, assim, para você compor essa faixa? O que te fez dar esse estalo para compor? Eu estava viajando sozinho, estava viajando da Noruega para Dinamarca, e aí veio essa sensação de, foi logo pós-pandemia, né? Ela ainda não estava finalizada, e aí veio essa sensação que eu achei que depois, durante a pandemia, eu achei que eu nunca mais ia viver essa coisa de tocar, de viajar, uma coisa que era muito a minha vida, né? Então, quando eu tive a oportunidade de viver isso de novo, para mim foi uma parada muito, muito, muito maluca, assim, essa sensação de liberdade, de estar indo de um país para o outro, tocando sua música para pessoas que você não conhece. E mesmo nessa sensação de liberdade, de você estar ali, né, vivendo tudo que você quer, tipo, não tem uma... Existe uma rotina que você sabe que você vai dirigir e tocar, mas mesmo assim é uma liberdade absurda. E aí me vê essa sensação ao mesmo tempo de que, mesmo né, com essa conquista de liberdade absurda, assim, a gente sempre precisa de um ninho, né? Que seja voltar para casa, que seja um lugar, que seja pessoas. E aí foi isso que ficou maturando na minha cabeça, assim. E aí eu dei esse entendimento de que dessa situação de que a gente ganha asa, mas a gente quer sempre voltar pro ninho. Então foi meio que isso. E você comentou aí da questão da pandemia, e você comenta também sobre o Family Mob Studio, que foi um abrigo para você na época da pandemia. E aí eu fiquei me questionando assim, como que foi esse refúgio para você estar lá e esse isolamento, assim, como que isso influenciou no som por estar lá e não aqui? É, cara, antes de mais nada, foram, assim, o Estevam, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido, porque eu fiquei meio perdido. Minha vida era assim, eu ganhava grana só tocando. Uhum. Era o que me mantinha. Então, literalmente, você acorda um dia e não tem mais. Tipo, o que você vai fazer? E aí também, você pensar, vou ficar com, sei lá, com a minha mãe, com meus avós, que não sei o que. Você fala, não, tipo, você quer proteger. Tinha toda aquela questão né, de você cuidar de quem tem um pouco mais de sensibilidade de saúde e tudo mais. E no meio disso, o estúdio estava vazio. O Estevam sempre foi um grande amigo ali, a galera do Femob e tudo. Ele falou, mano, fica aí, tá maluco? E aí, literalmente, eu fiquei na sala de gravação, que, modéstia à parte, é para mim um dos melhores estúdios no Brasil. E eu fiquei na sala de gravação, onde, sei lá, pensa aí, inúmeros artistas entravam lá para gravar, eu tava dormindo e acordando todos os dias ali, entendeu?
Tipo, desde o Coldplay até o Mano Brown, até Seu Jorge, qualquer pessoa que você imaginar, né? Então, foi um período muito, muito difícil, mas muito inspirador ao mesmo tempo, assim, de autoconhecimento, de isolamento 100%, porque eu, de fato, me isolei, assim, saca? Era Uhum. uma parada bem, bem maluca, assim. Óbvio que não me fez bem, não fez bem para ninguém, né? Tanto que eu até insisto quando falo, foi um período muito difícil para mim, mas na verdade foi um período muito difícil e marcante para o mundo mesmo, né? Para todo mundo. Pra Então, todo mundo. é. E falando um pouco do clipe, você comenta que o clipe ele foi feito com um time pequeno e com muita intimidade ali criativa. Como que foi essa dinâmica desse processo para gravar? E quais foram as inspirações assim para criar esse clipe? Olha, eu vou te dizer que a gente simplesmente acordou, teve uma conversa de 3 minutos, não teve tipo assim, vou usar tal roupa, não teve nada disso, porque foi assim, literalmente a gente acordou, olhou pela janela, porque tudo ali é em volta da casa de um amigo, né? Que é o diretor do clipe. A gente olhou e falou assim, vamos filmar isso aqui. Aí, porque na minha cabeça era, eu quero passar essa sensação de é bonito de se ver, a fotografia é uma coisa bonita, mas que te gere uma certa estranheza. Uma coisa meio. Aí que você perguntou da inspiração, né? Em 3 minutos, sei lá, a gente pensou muito no Wes Anderson, que é um diretor de filme que a gente gosta muito. E a gente só saiu filmando. Foi uma diária de, sei lá, 3, 4 horas. Tanto que não teve muita coisa justamente por isso. E tudo aquilo era a minha vista diária enquanto eu estava na casa desse amigo todos os dias. Por isso, todas as vezes eu vou para lá, inclusive, porque é um lugar que eu amo muito, assim. E E é um aí falando para mim. e você comentou isso do clipe, e a própria foto que tem nos textos de release é uma foto analógica, né? Sim. Então isso já mostra muito dessa liberdade criativa que vocês têm ali entre si, né? Igual você comentou, 3 minutos e já pensou em tudo e já fez a locação e tudo já aconteceu. Foi. E na questão de Ninho mesmo, mistura muito assim como o seu som, né? Mistura ali guitarra, som, piano, e aí tem a questão de sons de paisagem, já já eu quero falar mais sobre isso também. Mas como que você encontra esse equilíbrio assim entre a música mais experimental e o orgânico no seu som? Eu acho que vem muito de. Assim, eu escuto muita música, muita coisa com elemento eletrônico e tudo mais, mas eu vivo mais o analógico, vamos dizer assim. Na hora de compor uma música, eu uso o mais analógico possível. Tudo começa no piano ou na guitarra com um pedal, nada super processado, nem nada do tipo. E acho que vem muito também de que eu sou muito imagético nesse sentido na hora de compor. Então, muito do que eu escrevo, né, do que eu componho, vem disso. Tipo, putz, eu vivi essa paisagem aqui, esse momento, essas pessoas. Então, é muito pessoas e paisagens para mim, assim, que dá uma direção do que eu quero fazer. E meio quando eu sento no instrumento, eu sei o que eu quero dizer, muito por conta disso também, sim. E agora falando dessa questão de paisagem, tem aquela questão de você observar muitas pessoas e paisagens por 20 minutinhos, né, antes de tocar. E o que que esse ritual te ensinou, assim, no mundo da música e no mundo pessoal? Eu achei isso incrível. É, isso tudo começou sendo uma coisa meio ruim para mim, né? Uma coisa meio esponja. Eu lembro que a minha primeira terapeuta falava assim, eu pegava, sei lá, ônibus e metrô para voltar para Guarulhos e eu chegava em casa mal não porque eu tava vivendo, né, tipo, pegando ônibus cheio ou coisa do tipo, mas é porque eu observo demais, assim. E aí eu viro uma esponja. E ela brincava, falou assim, acho melhor você parar de andar de metrô. E com o tempo eu fui aperfeiçoando um pouquinho mais isso, assim, né? A não fazer roteiros sobre estar observando alguém e ser sempre uma coisa ruim. Tipo, você vê uma pessoa chorando no metrô, ou alguma coisa que acaba comigo, quando eu vejo alguém comendo e lacrimejando ao mesmo tempo. Me remete a várias outras coisas e tal. E com o tempo eu fui, tipo assim, cara, não vou dar sempre o roteiro triste do que eu tô observando e vendo. Então eu comecei a falar assim, não, eu vou observar 20 minutinhos tudo que tiver
ao meu alcance de vista, assim, saca? E não vou roteirizar 100%, vou imaginar. E aí, quando você imagina, você tem mais capacidade de criar do que você se limitar a imaginar que é uma coisa ruim, a pessoa tá chorando, mas na verdade você não sabe, né? Tipo, exatamente porque. E eu não sou curioso a esse ponto. Mas eu fico preocupado, eu viro uma esponja, volto para casa mal, tipo, enfim. Hoje em dia eu mudei bastante. E falando um pouco dessa questão sentimental aí que você comentou, já teve algum show ou em algum país que para você a sua música ganhou um significado diferente? Alguma vivência que você teve fora? Já que você sente, né? Eu percebo, você tem esse sentimento mais aflorado, tanto na observação quanto no sentir no palco também, com certeza tem. Alguma coisa já aconteceu em algum show, algum país que mudou um pouco isso para você, um significado? Eu acho que o primeiro show desse projeto que foi fora da session da Jack Daniels, né? Porque o projeto saiu pela Jack Daniels ali. Eu fiz 8 shows para eles, depois eu fiz o Hacktal e mais um show aqui em São Paulo e era tudo novidade para mim, né? Nunca toquei eu sozinho. Eu aqui, ó, eu estou na frente para todos vocês. Então, tipo, uma sensação estranha e não cantar, né? Parecia que eu tava em falta em alguma coisa. Então, quando eu cheguei na Noruega, eu fui tocar num festival e era no meio tipo assim, de uma floresta absurda, assim. Tinha muita gente e aí quando acabou, a primeira pessoa, tipo assim, eu acho que no primeiro minuto, quando acabou o show, eu ainda tava, deixei uma coisa meio que ali suando e desci do palco, veio uma mulher assim e falou para mim assim, cara, era isso que eu precisava, é, silenciar, mesmo que fosse num festival, é, a gente recebe muita informação, né, o tempo inteiro, seja escrita, seja falada. Então, quando você dá a oportunidade de alguém silenciar, eu descobri que isso era importante. E então tirou essa insegurança que eu tava de estar sozinho no palco, fazendo só música instrumental. E foi quando eu olhei e falei, não, é isso. Virou essa chavinha logo ali de cara, assim. E aí sempre acontecia a mesma coisa. Às vezes eu tava num festival, tinha várias bandas, sei lá, de rock, várias coisas acontecendo. E aí toda vez eu pensava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? E no final era sempre a mesma coisa, sempre tinha o mesmo tipo de feedback nesse sentido de, pô, precisava silenciar, entendeu? Então, acho que foi meio que isso, desde esse primeiro show na Noruega. E esse seu projeto, assim como você comentou, nessa questão de silenciar, de ser essencialmente instrumental, mas tem aí muita emoção. Como que você transforma esses sentimentos e essas memórias em som, assim? Como que funciona esse processo para você? Ah, eu tenho uma caixinha aqui, assim, é meio absurdo. Eu tava lembrando hoje mesmo, assim, toquei um negocinho ali e falei, nossa, isso me lembra alguma coisa. E aí, normalmente, quando o músico fala isso, né, isso me lembra alguma coisa, a gente tá esperando, um som de tal pessoa, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, não, cara, isso me lembra a viagem que eu fiz pro Uruguai de carro. Fui com um carro velho daqui de São Paulo até o Uruguai e tal, fiquei 3 semanas e tal, e eu falei, não, essa música me lembra isso. E aí isso ajuda você também a destrinchar o resto da composição, assim, sabe? Acho que é meio que nesse caminho, assim. E agora falando um pouquinho mais desse lançamento, então vai sair amanhã, Ninho, e você já tem um lugar que você vai tocar ao vivo pela primeira vez, após esse lançamento, que você possa contar? Tenho, posso e vou. É, eu tenho show dia 13 e 14 na Casa Rocambole. Vou tocar os Na dois. Casa Rocambole? É. Foi meu último show foi lá também. Eu toquei com o Tuyo lá. Aham, com o Tuyo, eu vi isso. Mas o 13 e 14 de novembro, você disse? Não, de dezembro. De dezembro? Eu vou tocar depois do álbum, porque aí vai ser meio que o lançamento do álbum, porque o álbum sai. Ó, ninguém nem sei se eu posso falar, mas Soltou spoiler agora, hein? sai no final de novembro. E E aí aí, você vai fazer a turnê do álbum já, tipo, tocando isso, na íntegra, digamos assim. isso.
E aí agora, assim, duas perguntinhas para finalizar, e a primeira delas é como foi a experiência para você de construir a sua identidade antes mesmo de você se apresentar, assim, no ambiente digital, já que não tinha um álbum, ainda não tem, né? Como foi isso para você? Então, todas as pessoas, todos os amigos que eu perguntava assim, eu falava assim, cara, eu tô começando essa parada, eu já fiz as músicas, eu não tenho um nome. Não quero usar o meu nome, eu falava assim, né? Então metade falava, eu acho que tinha que usar seu nome. Aí a outra metade falava, eu acho que tem que pensar em tudo isso que tá em volta de você. Todo mundo falava isso. Fosse amigos aqui ou de outro lugar, sempre falava, eu acho que tem que pegar tudo isso que tá na sua volta e você vai ter uma ideia. E aí ficou muito isso na minha cabeça. E aí, né, essa coisa de tudo isso, né, em inglês seria all this, que é daí que veio o nome. E aí tem um pedaço do porquê do nome, que aí mas ele vem de uma coisa que eu vi, né? Como se chama? Como se fosse um letreiro de um lugar, assim, cortou um tanto do das palavras e eu só vi o final. E eu li como odds, né? Como tudo isso. E que também, se você separar e pensar, dá as siglas do meu nome. Então, assim, falei, pronto. Foi uma coisa que eu decidi em segundos. Na mesma noite eu mandei um e-mail para Jack Daniels e falei, já tem o nome do projeto, porque eles estavam me cobrando, né? Sobre isso. Eu falei, já tem o nome do projeto, ele é Aldis. E aí foi isso. Aí eu construí a identidade meio que com essa dica das pessoas. Pega tudo isso que está na sua volta, seja o fato de você gostar de estrada, de paisagem, as viagens e tudo mais, e faz isso ser uma coisa. E foi meio que assim que eu criei a identidade. E foi tudo conectado, né? A maneira que você viu, das viagens que você fez, as opiniões de pessoas próximas, tudo caminhou para isso acontecer. Sim. E agora a última pergunta é: o que que você espera que as pessoas sintam quando elas escutarem Ninho pela primeira vez? Olha, acho que seria muito hipócrita da minha parte dizer que não, poucas coisas, mas não, eu espero bastante coisa. Mas eu acho que esse bastante é um bastante numa régua minha, né? Eu espero que, por exemplo, sei lá, a primeira viagem que você fizer e você estiver filmando uma estrada, você use a minha música de trilha sonora, ou que você esteja só ouvindo ela enquanto você está vendo 20 minutinhos de algum lugar ou observando as pessoas. Acho que é meio que isso, assim. Acho que eu quero encostar nesse lugar, assim, mais do que qualquer coisa. Trilha sonora para bons momentos. Então é isso. Obrigada, Alex. Obrigada pela oportunidade.